bom saber que os meus filhos andam na verdade. Essa frase não é minha. Mas eu sou grata a Deus por saber que Deus tem conduzido essa filha querida, como carinhosamente eu a chamo. Com prazer eu cuidei, discipulei Solange Campos. E tenho visto ao longo dos anos seu progresso espiritual. E nesta noite, na égide do Espírito, nós a convidamos para ser a nossa oradora. E para nós é um prazer por saber que Deus a usa. E que possamos nesse momento inclinar a nossa cabeça e vamos interceder junto a Deus em favor da sua vida e da mensagem que o Senhor deu. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós engrandecemos, magnificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é digno. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Neste momento eu peço a égide do Teu Espírito em favor de Tua filha, que estará responsável na ministração da Tua palavra. Fala ao seu coração, fala aos nossos corações e usa a Tua filha como instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, queridos. Queridas, né? Porque é conferência de mulheres. Eu quero agradecer. Eu costumo dizer que os convites da MCA para a minha pessoa, eles são, digamos assim, irrecusáveis. E eu quero agradecer, irmã Verônica, irmã Dalva, irmã Joselina, pelo convite. Eu confesso que eu ponderei muito, quando vocês vieram conversar comigo. Eu tinha algo muito importante para fazer nesses dias. Eu ficava pensando, Deus, será se eu vou dar a devida atenção à missão que o Senhor quer que eu execute? Mas para a glória de Deus, essa semana Ele já me respondeu positivamente. E eu estou muito grata a Deus com o que Ele fez. E eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. E mais Ele irá fazer. Eu quero agradecer a liderança pastoral da igreja, pastor Francivaldo e irmã Renilde, porque púlpito é coisa séria, sabe? É muito sério. Aliás, é seríssimo. Quando a liderança ela permite que alguém venha aqui e pregue para as suas ovelhas. Eu sou ovelha do pastor, mas tem é uma responsabilidade muito grande. Então, eu queria assim, agradecer a eles pela confiança e permitirem também que eu estivessem aqui hoje. Vamos orar? Mas antes, vocês já recitaram o tema, já sabem de cor. Vamos recitar só mais uma vez? Qual é o tema da conferência de mulheres? Qual é a divisa? Amém. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. E como Tu és misericordioso e gracioso, eu quero louvar o Teu nome nessa noite. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Eu quero louvar a Deus e tributar a Ti toda a honra que Te é devida. Porque Tu és bom e o Teu amor dura para sempre. Eu quero tributar a Ti toda a honra que é devida, embora eu não mereça. Porque Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus. Porque um dia o Senhor me chamou. E o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem tratado comigo. E eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para mim, para a Tua igreja. Muito obrigada. Eu oro a Ti, junto com os meus irmãos que estão aqui, com as minhas irmãs. E nós pedimos, Senhor, fala conosco. Que a Tua palavra alcance o mais íntimo do nosso coração. Que a Tua palavra, Deus, penetre os recônditos da nossa alma que só o Senhor conhece.
Que o Senhor fale conosco e que saiamos daqui certos de que nós precisamos trilhar o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos. Certos, mais ainda, convictos mais ainda, que te servir não há melhor prazer do que esse em nossas vidas. Obrigada por todas as pessoas que estão conosco. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tem uma música, eu não vou cantar, mas tem uma música, e o tema é anunciando o reino de Deus. E se nós queremos anunciar o reino de Deus, nós temos que permitir que o Senhor, Ele nos use, para que nós possamos anunciar o reino dEle. E eu convido você a cantar essa canção. Sem instrumentos, eu quero vozes. Tá, senhor ministro? Eu quero vozes lindas e maravilhosas louvando ao Senhor. O irmão vai soltar o slide para quem não conhece, talvez você seja visitante. E eu vou iniciar, e a igreja vai louvar ao Senhor. E você conhece, é um cântico muito conhecido. Nós vamos louvar. Se você conhece, cante e medite na letra, porque lá diz: como um farol eu quero brilhar, como uma ponte sobre as águas eu quero ser. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Vamos lá? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Amém. Amém. Quando eu iniciei o estudo desse tema, algumas perguntas elas me vieram à mente. Várias perguntas. Eu lia o texto, eu voltava no texto e várias perguntas vieram à minha mente. Eu vou destacar algumas para você, que eu destaquei para mim e quero compartilhar com a igreja. Por que Deus permitiu que a sua igreja refletisse nesses dias sobre anunciar o reino de Deus? Por que Deus quer que que a igreja venha refletir sobre, meditar sobre o reino de Deus? Por que meditar sobre o reino de Deus ter o primeiro lugar em nossas vidas? Por que será que Deus permitiu que esse tema, essa divisa,
ela fosse trabalhada, estudada, todos os dias da semana de oração, chegasse até aqui. Antes disso, várias pessoas já tiveram contato com o tema, com a divisa. O que Deus quer que façamos e o que precisamos mudar em nossas vidas. De acordo com o texto, com a divisa e com tudo que nós já estudamos. Deus tem falado a esta igreja por meio da sua palavra. Isso é fato. Deus tem falado à Igreja Batista Betânia por meio da sua palavra. Nesses últimos dias, Ele tem falado intensamente e tem nos desafiado a tomar decisões. E eu não falo só da conferência de mulheres. Eu falo quando a juventude trouxe o desafio de refletirmos sobre maturidade eu busco. Deus dizendo para a igreja a importância e relevância da maturidade. Ou quando os homens da igreja trouxeram os escolhidos de Deus. E Deus tem falado à sua igreja. E agora Deus diz: maturidade, escolhido de Deus. E Ele diz: anunciando o reino de Deus. E aí, queridos, quando nós alcançamos a maturidade que Deus quer, quando nós entendemos que somos os escolhidos de Deus, nós anunciamos o reino de Deus. O texto de Mateus 6,36 está inserido no contexto de um dos mais famosos sermões de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. É um texto cheio de orientações e ensinos de práticas que os cristãos devem observar como discípulos de Jesus, para ter uma vida bem semelhante ao seu mestre. Nele nós encontramos ensinos sobre a prática da oração, do jejum, da ajuda aos necessitados, sobre o amor ao próximo e tantos outros temas que Jesus traz ali para que os discípulos refletissem e a igreja continuasse refletindo. O versículo que é divisa desta conferência, nós já sabemos, recitamos, meditamos, está no final do capítulo 3, e é o próprio Senhor Jesus que disse aos seus discípulos, naquele contexto, e fala à igreja hoje, que é necessário buscarmos o reino de Deus antes de que qualquer coisa em nossas vidas. Nós já ouvimos isso várias vezes. E eu me perguntava: Senhor, esse texto é um texto muito conhecido. É um texto que você já deve ter lido sobre ele várias vezes. Você já deve ter meditado no seu devocional com ele. Você já deve ter ouvido vários sermões sobre ele com vários pregadores. E eu me perguntava: Deus, por que esse texto? Mas a palavra de Deus, ela vai se renovando em nossas vidas e trazendo vários ensinamentos para nós. A Bíblia mesmo explica, porque a palavra de Deus é viva. Por isso, Deus quer que nós meditemos nesse texto. Agora eu faço algumas perguntas para você, novamente. E eu peço que você não me responda, somente pense, somente reflita. Olha só, quais são as suas necessidades hoje? Pense. Quais são as suas necessidades hoje? Do que você mais necessita hoje em qualquer área da sua vida? Pense. Só pare e pense. Qual é a sua maior necessidade hoje? Que paira no seu coração. E aí você pode estar pensando: eu necessito arrumar minha vida financeira. Está meio desorganizada. Eu não estou conseguindo pagar minhas contas em dias. Eu não consigo comprar o que de fato necessito.
Certo é que nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Ou você pode dizer, minha família está passando por algumas dificuldades. E quando alguém que nós amamos passa por dificuldades, nós somos impactados. Nós sofremos juntos, nós choramos juntos. Eu tenho uma enfermidade que às vezes me faz ficar com o coração com algumas incertezas. Talvez seja isso. Ou talvez não seja, mas Deus sabe. E eu quero te dizer, querido, eu fiz essa pergunta porque Jesus disse que apesar de todas essas necessidades e de outras que só Ele conhece, eu e você devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Apesar de tudo que você está passando hoje, tudo que Deus sabe, que Deus sonda os nossos corações. Deus sabe, apesar de tudo isso, nada é maior do que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por quê? No versículo 25 de Mateus 6, Jesus disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Comer e beber são necessidades básicas de um ser humano. Comer. Tem gente que não consegue ficar 3 horas sem se alimentar. Sem beber água. Para a sobrevivência humana. E Jesus disse, não se preocupe quanto ao que você vai comer ou quanto ao que você vai beber. Não andeis cuidadosos. Não se afadiguem por conta disso. E quando Jesus diz isso, querido, ele diz algo muito precioso. Se comer é básico, se beber é básico em nossas vidas, ele vai nos ensinar que a importância que tem o reino de Deus, ou viver o reino de Deus, é muito importante nas nossas vidas, quando nós decidimos segui-lo. É muito importante, porque ele diz, beber, comer é essencial. Mas lá, quando ele começa o versículo 33, ele começa com a conjunção, mas, porém, contudo, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus nos diz isso. E aí, e mais, ele sabe de todas as nossas necessidades, das mais básicas, das mais irrelevantes ou supérfluas aos olhos humanos. Porque foi Deus quem nos criou. Ele sabe e conhece a nossa estrutura. Sabe o que paira em nossa mente e o nosso coração. E Ele tem condição de provê-las de acordo com a sua soberania. Deus tem condições, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam Mateus 6,32, parte B. Somos valiosos para Deus. E essa certeza nos faz ter segurança que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Somos valiosos para Deus. Você, mulher de Deus, é valiosa para Deus. Você, homem de Deus, é valioso para o Senhor. Por isso, de acordo com a sua soberania, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Agora, relendo a parte A do versículo 33, ele diz, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. De que maneira essa afirmativa se conecta com anunciar o reino de Deus? Mas buscai em primeiro lugar. Tem uma versão que diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Inteiramente. Elas estão inteiramente conectadas, aliás, elas são intrínsecas. Uma depende da outra. Porque é impossível
no reino de Deus. Alguém que busque verdadeiramente a Deus e não ter prazer de anunciar o evangelho. É impossível alguém que vive uma vida íntegra aos pés de Deus e não tenha prazer de anunciar o evangelho. É impossível, queridos, que alguém que conheceu a Jesus Cristo e a graça manifesta na cruz não tenha prazer de anunciar o evangelho. Porque o grau ou o nível da nossa busca por Deus é determinante para a maneira como anunciamos o seu reino. Vamos entender aqui reino de Deus como fazer a sua vontade, viver de acordo com a sua soberania e princípios. Por isso, buscamos e anunciamos o reino de Deus quando? Quando é que nós buscamos e anunciamos o reino de Deus? Quando nós tomamos a consciência, pelo agir do Espírito Santo de Deus, que fazemos parte de um reino e servimos um rei que pode dar vida a todos aquele que o busca. Deus é capaz de dar vida a todo aquele que o busca. Abra sua Bíblia em João 10:10. Por favor. João 10:10. Todos encontraram? Vamos recitar o texto? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Eu vim para que tenham o quê? Vida. Não é só respirar. Não é só acordar e dormir. Não é só se alimentar. É vida plena e espiritual com Deus. Vida com Deus. Quando nós tomamos a consciência, quando o Espírito Santo de Deus vai agindo em nossas vidas, que nós fazemos parte de um reino e servimos o rei que dá vida a todos que o buscam, nós o buscamos mais intensamente e nós anunciamos que existe um rei que é capaz de dar vida àqueles que o servem. Jesus veio trazer vida. Fomos alvos do amor de Deus. Ele tem transformado as nossas vidas e nos leva a ver o outro, aquele que está padecendo, e lhe dizer: existe um caminho mais excelente. Existe um caminho melhor. Existe uma vida melhor. Quando escolhemos viver de acordo com os propósitos de Deus para nós. Tem pessoas lá fora que pensam que a vida do servo de Deus é uma vida de infelicidade. Por quê? Só vive na igreja, só vive em semana de oração, vem para a escola bíblica dominical, participa de uma célula. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim para mim, nesse período eu trabalhava de manhã e de tarde em sala de aula. Quando eu chegava do final de semana na escola, ela dizia assim para mim: Solange, eu não sei como é que tu tens forças, porque ela sabia que eu era cristã, ela sabia que eu servia na casa de Deus, e ela me dizia: eu não sei como é que tu tens forças para passar a semana inteira ministrando aula para crianças e ainda tem a capacidade de ser uma serva de Deus. Ela me dizia muito isso. E as pessoas lá fora nunca vão entender quando elas não estiverem aqui conosco. As pessoas que estão na nossa casa nunca vão entender quando eles não estiverem aqui conosco. Ou quando eles conseguirem trilhar o caminho de Jesus. Porque quando eu comecei a servir o evangelho, eu comecei a vir à igreja, eu não vinha esporadicamente.
eu vinha, assim, o novo convertido tem às vezes esse pensamento, né? Aí todo culto estava na igreja, não importava qual era. E um dia meu irmão chegou para minha mãe e disse assim: mamãe, Solange vai virar beata. Aí mamãe chegou para mim, um dia eu cheguei da igreja e disse assim: Solange, teus irmãos já estão falando, se perguntando se tu vai ficar beata. Mas Deus sabia o propósito do meu coração. Sabe? Deus sabia o propósito do meu coração. Porque eu queria estar aqui. Então, quando nós tomamos essa consciência, nós vamos falar, dizer, e as pessoas vão perceber algo de diferente em nós. Segundo, nós buscamos o reino de Deus e anunciamos quando compreendemos e aceitamos o chamado de Deus para sermos luz onde quer que nós estivermos. E ontem a pregadora disse uma coisa. Ela disse: nós não servir na igreja é fácil. Nós sabemos disso, porque nós passamos o quê? Começa o culto regularmente das 18, vai até as 20, no domingo normal. São o quê? 2 horas. Fechou-se as portas, saímos para o mundo. Ainda continuamos a ser luz. Ainda continuamos a ser discípulos. Ainda continuamos a ser servos. Essa é a grande indagação. E aí, queridos, o chamado de Deus para nós é para sermos filhos. E filhos obedientes da palavra de Deus. Sermos filhos obedientes. Resplandecendo a luz de Cristo como o nosso viver. Com o nosso viver. Outro dia, eu peguei um transporte alternativo aqui na área Itaquibacanga, e o motorista disse assim para mim: eu não faço negócio com crente. E eu conheci uma pessoa que dizia que não queria para crente trabalhar na empresa dele. Ele dizia: na minha empresa eu não quero crente. E o rapaz disse, aí ele foi me contar um episódio de uma pessoa que é cristã e prometeu fazer um negócio com ele. Eu disse assim: não generalize. Ele disse assim: não tem como eu não generalizar. Não tem como. Porque a maioria dos que eu conheço e que eu convivo cometem esses tipos de erro. Sabe, queridos? Como é que nós vamos anunciar se alguém não vai confiar em nós? Já parou para pensar? Como é que nós vamos anunciar? Você pode até chegar com a Bíblia, mas ele não vai dar crédito. Ele não vai dar crédito. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em João 8:12. João 8:12. João 8:12. João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Quem segue a Jesus é luz. Pelo menos deveria ser. É luz. Eu trabalhei num local e tinha uma jovem que começou a ficar com algumas inquietações na alma. E ela começou Deus falando ao seu coração, e ela, com algumas inquietações, um dia ela chegou para mim, e assim, na escola eu era conhecida como a Tia Sol, né? Tia Sol. E ela chegou e disse assim: Tia Sol, eu quero falar contigo. Eu disse: sim, certo. E no horário do almoço nós conversamos. Ela estava com algumas dúvidas. Um dia,
nós lemos a Bíblia, nós conversamos, tinha algumas situações de cunho familiar que ela estava passando e nós conversando. E houve um momento em que nós saímos da escola, fomos para outra escola. E de vez em quando ela me ligava, ou nós nos encontrávamos, né, por conta do trabalho. E um belo dia eu estava em casa, isso não faz tanto tempo, acho que foi no final do ano passado, no início do ano passado, eu estava em casa num sábado, eu abro o meu celular e tinha um rosto, e esse rosto me é familiar. E ela disse assim: tia Sol, estou bem. E eu estava me lembrando de você, daqueles dias que nós conversamos. Eu estou servindo na igreja. E hoje eu sou professora das crianças. Sabe, nós somos luz por onde quer que nós andamos. Por onde quer que nós andarmos. Se nós estamos no reino, servimos ao rei, amamos ao rei, por onde quer que nós andarmos, nós seremos luz. É esse o desafio que Deus coloca para a igreja. E que nós temos que sair daqui convictos de que somos luz, não só nas quatro paredes, mas lá fora. E aí, quando, além de me chamarem de Beata, lá em casa, né? Aí estão gravando aí, se um dia eles baixarem na internet, já viu, né, Leonidas? Então, o que acontece? Mas hoje, sabe o que acontece? Quando eles precisam da palavra de Deus, é a minha pessoa que eles chamam. Quando paira algo de cunho da palavra, de orientações a nível de palavra, a minha família me chama. E eu pergunto assim: Deus, por que eu? Eu sempre fui considerada a menor de todas, a mais frágil, sabe, a mais tímida, Vera. Por que eu, Senhor? Então, essa consciência de que compreendemos e aceitamos o chamado de Deus para sermos luz onde quer que nós estivermos. Onde quer que nós estivermos. Na sua casa, no seu trabalho, as pessoas lhe conhecem como alguém que serve a Deus. As pessoas têm a plena certeza de que se ele lhe procurar, ele vai ter a certeza de que você serve a Deus. A sua parentela, no seio do seu lar, eu e você somos conhecidos como alguém que serve a Deus e como alguém que maneja bem a palavra de Deus. Servo de Deus tem que conhecer a Bíblia. Servo de Deus tem que manejar bem a Bíblia. Na nossa parentela, nós somos conhecidos assim, como alguém que maneja bem a Bíblia e pratica o que a Bíblia diz. O nível de relacionamento que temos com Jesus determina nossas obras e atitudes, por onde quer que andemos. Quanto mais nos colocamos na presença de Deus e o buscamos, mais iremos resplandecer a luz de Cristo. Quanto mais nos colocamos na presença de Deus, quanto mais buscarmos a sua face, mais nós iremos resplandecer a luz de Cristo. Filipenses 2,15. Se você puder acompanhar, por favor. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, para que sejais irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Quando nós buscamos e anunciamos o reino de Deus, nós temos um olhar misericordioso para os que ainda não foram alcançados pela graça, sabe? E quem me ensina isso é Jesus. Porque quando você lê os evangelhos, em vários momentos, a Bíblia diz: e olhou com compaixão para a multidão. E olhou com compaixão para tal pessoa. E olhou para ele com compaixão. E esse olhar é um olhar de efetuar, porque Jesus fazia. Ele não só olhava, ele fazia. Quando nós anunciamos e buscamos o reino de Deus, nós temos um olhar misericordioso para os que ainda não foram alcançados pela graça. E o que significa isso? Eu não estou falando e nem defendendo a complacência ou a cumplicidade com o erro, nem que devemos aceitar padrões que às vezes tentam nos impor. Não estou dizendo isso. Na nossa caminhada na sociedade, às vezes vão tentar nos impor padrões, tentar nos colocar coisas para que nós venhamos engolir. Não é isso. E não estou dizendo que temos que ser complacentes com o erro, mas que temos que ser misericordiosos, porque Mateus 5:7 diz: sede bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, para lhe relembrar isso, o que eu estou falando, nós servimos um Deus misericordioso. E os seus filhos devem demonstrar misericórdia, pois assim o Pai deseja. Todos aqui nasceram em um lar cristão? Todos nasceram num lar cristão? Quantos nasceram? Pode sinalizar com a mão. Quantos nasceram? Eu não nasci. Nesse auditório, deu para perceber quantas pessoas nasceram num lar cristão? Pouquíssimos. Agora eu te pergunto. Agora que eu falo de lar cristão, mas nos parâmetros e nos padrões da igreja reformada. Porque às vezes tem pessoas, não, eu sou cristão, mas não dentro dos padrões da igreja reformada, né? Nesses parâmetros. Aí o que eu digo para você? Antes de servir a Deus, não só aqui na igreja, mas lá fora também, principalmente aqui na igreja, quantas vezes você foi evangelizado? Lembra? Quantas vezes tu foste lá em casa, Leonides? Quantas vezes alguém quis orar com você ou por você e você desacreditou no poder da oração? Quantas vezes alguém te convidou para ver a igreja e você negou? Ou veio porque já estava com vergonha da pessoa te convidar? Mesmo assim, essas pessoas não desistiram de nós. Não desistiram. Não desistiram. Sabe? E às vezes nós nos irritamos. Nós não compreendemos o que está acontecendo. E nós esquecemos, às vezes, que somos ávidos a achar que porque a graça nos alcançou, Deus nos fez ter uma nova vida e um novo entendimento, que aqueles que estão no mundo têm, mas Paulo nos alerta em 2 Coríntios 4:4. E o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
não a complacência, mas sim a misericórdia. Sim, a misericórdia, o olhar misericordioso com aqueles que precisam da palavra de Deus na sua vida. Nós anunciamos e buscamos o reino de Deus, porque na agenda do salvo, anunciar o evangelho é um evento urgente. Anunciar o evangelho é algo urgente. Não é algo de segunda ordem. É de primeira ordem. É de primeira instância. Não é extraordinário, é ordinário. Temos que fazer. E isso vale para mim, queridos. Jesus, por quê? Porque o salvo, ele sabe que Jesus virá buscar a sua igreja, e somente os lavados e os remidos no sangue do Cordeiro, que fazem a vontade do Pai, irão com ele. Por isso que é urgente. Na agenda do salvo, anunciar o evangelho, vivendo e praticando a palavra de Deus, é uma prioridade. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao buscarmos intensamente o reino de Deus, iremos nos aprofundando em um relacionamento que nos fará conhecer a sua vontade para nós. Deus quer que outras pessoas também sejam alcançadas pelo seu amor, graça e misericórdia. Por isso, diante de tudo que você tem ouvido, e eu também, sobre buscar o reino de Deus, que decisões Deus pede que façamos em nossas vidas? Que decisões Deus quer que façamos? Para que a graça alcance mais pessoas ainda. Deus pede também, se não é essa tomada de decisão, se você conceber que você está trilhando, anunciando, mas que aprimoramentos Ele deseja que você faça em sua caminhada. Que melhoras Ele quer que você faça, para que seja grandemente usado para anunciar as boas novas do Evangelho. Sabendo que quando descansamos nele, confiamos no seu poder e graça, não viveremos uma corrida desenfreada em busca de coisas ou pessoas para nos satisfazerem. Sabe? E o pior, que além de, às vezes, queremos que as pessoas nos satisfaçam, nós queremos ser alvo do olhar do outro positivamente. Sabe? Queremos agradar sempre ao outro. Queremos sempre ouvir a opinião agradando o outro. Quando há essa decisão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, na corrida desenfreada que temos em nossas vidas, Ele mesmo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, Ele mesmo proverá de tudo que nós necessitamos para glorificá-lo. Ele mesmo. Eu convido você a abrir sua Bíblia para finalizar em Romanos 14, 17. Logo em seguida, Isaías 52, 7. Nós vamos fazer assim. As mulheres lerão Romanos 14, 17.
E os homens lerão Isaías 52, 7. As mulheres encontraram Romanos 14, 17. Amém? Olha o que Paulo nos diz. Porque o reino de Deus não é comida, e o que Isaías diz lá no capítulo 52, versículo 7? Homens, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Que o Senhor Jesus nos ajude. Que o Senhor Jesus nos ajude. A igreja de Deus, a todos os seus servos, a buscar o reino de Deus e a sua justiça, anunciando o evangelho, sabendo que todas as coisas serão acrescentadas. Santo Deus, eterno Pai, grandioso Rei, louvado, exaltado e magnificado seja o teu nome para todo sempre. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu quero te louvar mais uma vez, com gratidão, porque Deus, o Senhor tem falado conosco e ainda quer falar mais. Obrigada, Deus. Não permita, Senhor, que os cuidados com a nossa vida, tudo aquilo que nós às vezes temos que correr na nossa caminhada lá fora, atrapalhe aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Buscar o teu reino em primeiro lugar. Senhor, nos ajude para que as vozes do mundo não possam, Deus, de maneira nenhuma, porque o Senhor vive em nós, apagar o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Deus amado, Deus querido, que na corrida desenfreada desse mundo, que às vezes alguns pensam que as coisas são mais relevantes, são mais importantes, que possamos dizer e viver o teu reino em primeiro lugar em minha vida. Que diante, Deus, da nossa quando trilharmos o nosso caminho no mundo, não nos esqueçamos que o Senhor é misericordioso e nos alcançou, e que tem muitos que precisam ainda ser alvo da tua misericórdia, da tua graça. Eis-nos aqui, Deus, e que o Senhor venha e a cada dia nos instrua, nos ensine, nos desafie e nos faça, Deus, resplandecer a luz de Cristo onde quer que nós estivermos. Senhor, que diante das tempestades das nossas vidas, dos vendavais, dos temporais, nós podemos ter uma certeza no nosso coração convicta de fé em Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que tudo nesse mundo é passageiro, mas a tua palavra é eterna, que tudo vai passar, e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro.
Deus amado, que diante das incertezas que atacam o nosso lar, sejam quais forem, enfermidade financeira, eu não sei, Deus, traz a certeza no nosso coração de que melhor é te servir, é estar na tua presença, é viver uma vida que te agrada, porque todas as coisas o Senhor vai nos acrescentar, porque a tua bondade dura para sempre. Louvado e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.